Olá, meus irmãos, estamos aqui para ler mais um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo para refletirmos juntos sobre o que nos cai. Nos caiu hoje o capítulo 19, A Fé que Transporta Montanhas. Item 11, a fé, mãe da esperança e da caridade. José, Espírito Protetor, Bodeaux, 1862. Item 11. A fé, para ser proveitosa, deve ser ativa, não deve ficar adormecida. A fé é a mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus e deve estar sempre atenta para que essas virtudes se desenvolvam. A esperança e a caridade são as consequências da fé. Essas três virtudes formam um trio inseparável. Não é a fé que dá a esperança de se ver cumprir as promessas do Senhor? Pois, se não há fé, que esperança ter? Não é a fé que dá o amor? E se não há fé, que o amor se pode ter? Que amor se pode ter? E que amor será esse? A fé é a divina inspiração de Deus que desperta todos os nobres sentimentos que conduzem o homem para a prática do bem, tornando-se a base de sua renovação. Porém, é necessário que essa base seja forte e durável, pois se alguma dúvida abalar esse alicerce, o que será do edifício construído sobre ele? Construam esse edifício sobre fundações sólidas, e que a fé de vocês seja mais forte que a zombaria dos incrédulos, pois a fé que não encara a zombaria dos homens não é a fé verdadeira. A fé sincera é atraente, contagiante e envolve até mesmo aqueles que não a possuem, como também aqueles que não fazem questão de possuí-la. A fé sincera encontra as palavras certas para tocar a alma, enquanto a fé aparente, apesar de usar palavras harmoniosas, deixa aqueles que escutam frios e indiferentes. Preguem através do exemplo para transmitir aos homens a fé que possuem. Preguem pelos exemplos de boas obras para que eles vejam o mérito da fé. Preguem através da esperança inabalável para que os homens percebam a confiança que fortifica e ainda estimula a enfrentar as contrariedades da vida. Tenham, portanto, a verdadeira fé, na plenitude de sua beleza, da sua bondade, da sua pureza, da sua racionalidade. Não aceitem a fé sem comprovação, pois ela é a filha cega da ignorância. Amem a Deus, mas saibam por que o amam. Acreditem em suas promessas, mas saibam por que acreditam nelas. Sigam os nossos conselhos, mas sejam conscientes do objetivo que apontamos e dos meios que indicamos para atingi-los. Acreditem e esperem sem nunca fraquejar, pois os milagres são produzidos pela fé. Então, José, esse espírito protetor, vem nos falar da sua visão sobre a fé. E ali nos diz que a fé, a esperança e a caridade são as três virtudes importantíssimas para que a gente possa seguir essa nossa caminhada evolutiva. E a fé com consciência, a fé com discernimento, porque é um sentimento difícil de explicar, difícil de passar para os outros por que a gente tem fé. Porque é uma coisa muito pessoal, muito íntima de cada um. Mas a gente precisa acreditar, né, nesse sentimento para que a gente possa seguir em frente essa nossa caminhada evolutiva. Passamos por momentos difíceis, por momentos doloridos, por momentos que nos deixam totalmente desequilibrados muitas vezes.
E a gente tem que buscar o equilíbrio aonde? Na fé. Na fé em quê? Em Deus, nesse Pai amoroso, nesse Pai bom, justo. E como explicar isso? Como explicar isso para as pessoas quando estão passando por dificuldades, que elas têm que buscar a Deus para poder adquirir forças para seguir a sua jornada evolutiva, para conseguir vencer aquele obstáculo. É difícil explicar isso para as pessoas, mas a gente pode fazer através do exemplo, do bom exemplo. E que exemplos são esses? Sermos caridosos, sermos amorosos uns com os outros. Essa caridade que a gente fala tanto, mas que é muito difícil de expressar, muitas vezes em atos. Então, o bom exemplo é a melhor forma que a gente tem de passar para os nossos semelhantes que a gente tem fé. Praticar o bem, seguir fazendo o bem onde quer que estejamos, ser caridosos com os nossos irmãos. Se não conseguimos ajudá-los, mas em pensamentos, em orações, lembrando sempre que temos um Deus todo-poderoso, um Pai amoroso e bom, que está ali nos guiando, orando, olhando por nós. E aonde buscar isso? Isso, meus irmãos, nós só podemos buscar dentro de nós, no nosso íntimo, através de uma reflexão, através de voltar para dentro de nós, de tentar nos acalmar, de tentar nos respirar um pouco mais, para poder entender o que está se passando com nós naquele momento. E como que eu vou buscar essa fé? Eu tenho que buscar de diversas maneiras, praticando bem, sendo bom, sendo caridoso, seguindo os ensinamentos do Cristo, tendo conosco firme essas mensagens do Cristo, que devemos ser bons, devemos ser caridosos, que nós devemos praticar o bem, que nós devemos seguir dentro dos ensinamentos do bem. E é assim que a gente vai conseguir seguir essa jornada, enfrentar as dificuldades. São muitas, são diversas. As pessoas que passam por dificuldades, que passam por problemas, elas querem a resolução imediata. Mas às vezes a gente tem que parar, pensar e olhar por que eu estou passando por aquele momento. O que está acontecendo comigo naquele momento? Qual o objetivo que Deus tem para mim naquele instante? Olhar para dentro de nós e fazer a pergunta: o que será que Jesus faria se estivesse no meu lugar? Como ele conseguiria superar essa dificuldade? Claro que Cristo é um espírito evoluído, perfeito, saberia certamente como enfrentar a dificuldade do momento. Mas a gente tem que voltar àqueles ensinamentos dele, pensar naqueles ensinamentos que ele nos trouxe, para que a gente possa seguir essa nossa caminhada, para que a gente possa enfrentar as nossas dificuldades. E ali, quando diz que a fé sincera é atraente, é contagiante, que ela envolve até mesmo aqueles que não acreditam que existam, que não acreditam que ela exista e nem fazem questão de possuir a fé. E como será essa fé contagiante? É a fé com amor, é acreditar naquilo que eu estou fazendo, é acreditar que aquilo que eu estou fazendo é o correto, é o certo, é o melhor. E seguir sempre tendo esperança, acreditando que vai ser melhor aqui para frente. E que o que passou já é passado, eu não vou poder ajeitar, não vou poder arrumar, mas que daqui para frente eu posso fazer diferente. Eu posso ter uma atitude positiva. E a gente passa por momentos no mundo assim que vem várias informações, nós recebemos enxurradas de informações de todos os tipos. E às vezes a gente se perde no meio de tantas informações. Por que será que a gente se perde? Porque é difícil a gente discernir em certos momentos, porque somos
somos envolvidos com muitas vibrações, com muitas energias, na vibração do momento, e isso tudo nos traz perturbações que não deixam que a gente tenha o discernimento necessário para que a gente possa superar aquele momento que a gente está passando, achar a solução para aquela dificuldade que a gente está passando. Mas esse evangelho maravilhoso, que qualquer lugar, qualquer página que a gente abra, qualquer lição, qualquer capítulo que a gente abra, ele nos traz um alento, ele nos traz uma luz para aquele momento que a gente está passando. É um amuleto, é uma arma que a gente pode usar para o nosso bem. E é uma arma do bem, é um amuleto do bem, é alguma coisa que nos traz esperança, que nos traz força, que nos deixa mais confiantes, que faz com que a gente faça despertar dentro de nós essa fé, que a gente só vai adquirir ela conforme a gente vai evoluindo, conforme a gente vai entendendo, a gente vai acreditando. E praticar a caridade é um ato que nos ajuda a ter fé, a movimentar esse sentimento de fé. Praticar a caridade nos dá a esperança que a gente pode ser melhor, a gente pode fazer melhor, a gente pode ser bom, porque nós temos a bondade dentro de nós. Nós temos que fazer com que essa bondade floresça, com que ela venha à tona, para que a gente possa usufruir desses momentos maravilhosos, que são momentos de felicidade que só a gente sabe, só a gente sente, só a gente consegue entender. E é difícil a gente passar por palavras. Aqui, lendo para vocês sobre a fé, a mãe da esperança e da caridade, a gente lê as palavras estão aqui, é fácil ler, mas passar para vocês que precisamos ter fé, que a gente precisa movimentar esse sentimento dentro de nós, que a gente precisa mostrar que a gente tem fé com sinceridade, é difícil. Isso depende de cada um de nós, depende do momento de cada um, momento que cada um está passando. Mas a gente tem que se instruir, porque uma fé com ignorância não é uma fé que vai nos fazer bem. Nós precisamos nos instruir, nos informar, lermos, entendermos o Evangelho, as palavras do Cristo, as palavras do Evangelho que são tão edificantes, acreditar neste amor que Deus tem por nós e amar esse Deus. Mas amar por quê? Porque eu amo esse Deus. Porque alguém um dia me disse que eu deveria amar Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Que alguém é esse que me falou isso. Quem falou isso para nós foi Jesus, esse Espírito maravilhoso, esse Espírito perfeito de luz que esteve aqui na Terra e deixou essas palavras para nós. E isso perdura sempre. Estamos hoje em 2020 e ainda ouvimos falar em Cristo. E ainda sabemos que esse é o melhor caminho que nós temos que seguir. É as mensagens do Cristo, é os mandamentos de Deus que nós devemos seguir. Sabemos que isso é o melhor para nós. E hoje, ainda há mais de 2000 anos, a gente está aqui falando deste homem maravilhoso, deste homem de fé, deste espírito de luz, é porque ele é o caminho, é a verdade que nós devemos seguir. Então, quando a gente diz amem, aqui diz no Evangelho, amem a Deus, mas saibam por que eu amo. Por que eu amo a Deus? É difícil, né? Isso vai depender de cada um de nós. Então, cada um de nós vai ter que buscar dentro de si por que ama a Deus. E é ali que nós vamos começar a ver a fé que a gente tem. A fé em dias melhores, a fé no ser humano melhor que eu posso ser, a fé nesse Filho de Deus que eu posso ser melhor para o meu semelhante, para mim, para o meu semelhante, para todos que estão em volta de mim. Vejam que é um tema muito difícil de falar, mas tenhamos esperança que estamos no caminho certo.
que estamos caminhando para que a gente possa melhorar, para que a gente possa progredir. Que se a gente olhar para trás e ver aquele nosso homem velho, aquele nosso homem antigo, ver como nós éramos ontem, no passado, nos dias atrás, nós vamos observar que melhoramos muito. Melhoramos sim, melhoramos muito, progredimos muito em relação a essa melhora moral, essa melhora espiritual, a esse progresso espiritual. E é assim que a gente caminha, é assim que Deus quer, que nos quer, que nós caminhamos para o bem, para o melhor, para o nosso progresso, para que a gente possa desenvolver esse sentimento de fé que está lá dentro de nós, desenvolver ele e ter ele como força para enfrentar as nossas dificuldades, como força para a gente seguir em frente a nossa caminhada evolutiva. Que a gente tenha esperança, que a gente possa praticar essa caridade, que a gente possa colocar esses sentimentos, essas 3 virtudes sempre à frente de tudo, que a gente possa fazer com que elas floresçam, com que elas progridam, com que elas sigam conosco por onde a gente for. E que quando a gente estiver desesperado, quando a gente estiver sentindo só, sentindo desamparado, que a gente acredite, que a gente lembre que a gente tem Deus, que a gente tem um Pai maravilhoso e bom, que está zelando por nós e que quer que todos os seus filhos progridam, melhorem. Porque é isso que um pai quer para o seu filho. Ele quer que seu filho seja melhor, que seu filho progrida, mas que progrida com discernimento, fora da ignorância, que pense, que se instrua, porque a instrução é muito necessária. Todos os dias nós temos a oportunidade de aprender. Todos os dias é uma oportunidade de a gente aprender algo novo, de a gente praticar algo de bom. Então, precisamos movimentar essas energias. Vejam, né, que quando ele diz que essa fé é contagiante, que maravilha quando a gente pode contagiar alguém com a nossa fé. Porque o que é isso? Isso nós estamos dando esperança para o nosso semelhante, que ele também pode melhorar, que ele também pode superar suas dificuldades, assim como a gente está tentando superar as nossas. Então acreditem, meus amados, que a fé é uma força muito grande que nós temos dentro de nós e que nós podemos movimentar essa força para termos esperança, para praticarmos a caridade. A gente precisa ter uma base na nossa vida para a gente poder seguir essa caminhada evolutiva. E essa base nós só vamos conseguir se nós tivermos fé, se nós tivermos esperança e se nós conseguirmos praticar aquela caridade com amor, com o coração, sem nada em troca, sem pedir nada em troca, sem esperar nada em troca. Quando a gente conseguir fazer isso, seja um pequeno momento que for da nossa existência, nós estamos adquirindo um grande progresso, nós estamos adquirindo um grande bem para nós mesmos. Então, vamos acreditar, vamos esperar que a gente possa produzir esses milagres que a gente tanto espera, que é um milagre da compreensão, um milagre do entendimento, um milagre do amor, para poder ser merecedor deste amor, deste Pai que zela tanto por nós, que nos colocou neste mundo para que a gente seja feliz, para que a gente possa progredir, para que a gente possa evoluir, e quando a gente voltar à nossa casa espiritual, que a gente volte com uma bagagem positiva, com muitos ensinamentos, com muitos aprendizados, que vai nos fortalecer ainda mais quando a gente voltar para o mundo espiritual. Hoje precisamos muito de ter fé, de ter esperança, de ter caridade, porque senão nós não conseguiríamos enfrentar essas dificuldades que a gente está enfrentando. Então esse foi o que hoje o Evangelho nos trouxe. A fé que transporta montanhas, o capítulo 19, lá onde fala que a fé é a mãe da esperança e da caridade. Que a gente tenha muita esperança nesse nosso mundo, que a gente tenha muita esperança nessa nossa vida,
nestes momentos que nós estamos vivendo, que a gente possa passar para o nosso semelhante essa esperança. E é isso, meus amados, que hoje nos caiu, que a gente possa ter muita fé, muita força e possa praticar muita caridade, porque esse mundo que nós vivemos precisa de muita caridade, porque é assim que os nossos semelhantes, nossos irmãos, irão se sentir amados por nós. E quando eles se sentirem amados por nós, eles vão passar para nós vibrações positivas, vão passar para nós muito amor também. E o nosso semelhante é a imagem e semelhança de Deus, nosso Pai. Então nós temos que ser fortes, firmes, perseverantes em todas as nossas atitudes, para que essa fé que a gente tem dentro de nós possa florescer, possa contagiar até mesmo aqueles que ainda não acreditam que tenham fé. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Fiquem com Deus.